Nesse vídeo você vai entender o que realmente faz alguém confiar em você antes de comprar algo seu. E vai entender de uma vez por todas que isso não depende só de emocional, e sim de estratégia. E aí pessoal, aqui é o Gabriel. Aqui é a Tamires E seja bem-vinda a GT. GT. Você já teve essa sensação? Você está consumindo o conteúdo de alguém, seja no Instagram, seja no YouTube, e você até gosta dessa pessoa, gosta da maneira que ela explica, só que quando ela começa a oferecer o produto dela, você trava. Você não sente vontade nenhuma de comprar dela. Só que você não entende, né? Porque, teoricamente, a pessoa ela tá fazendo tudo certo, você gosta do conteúdo dela, você gosta da maneira que ela explica, só que quando ela começa a oferecer, você não sente aquela vontade ou aquela urgência de querer comprar dela. Tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo. E sabia que isso é muito mais comum do que isso parece? E se você passa por isso, imagine então os seus clientes que assistem o seu conteúdo. Isso também pode acontecer com eles. E pior que o problema pode nem ser o seu produto ou a forma que você entrega ele ou até mesmo o preço que você oferece nele. A questão é que depende de como você passa a sua mensagem. Ela pode atrapalhar, destruir totalmente a sua venda, ou pode fazer com que ela cresça nesse caso, que você consiga realizar essa venda. E aí o que acontece com as pessoas que acabam destruindo sem perceber, porque faz com que você trabalhe, achando que tá tudo certo, achando que seus vídeos estão incríveis, e no final a pessoa escolhe comprar de outra pessoa sem ser você, mesmo que ela goste do seu conteúdo. E eu vou te contar uma verdade simples. A confiança nem sempre ela é baseada na emoção, e sim no padrão. Muitas vezes o cérebro da pessoa não vai pensar assim, nossa, será que eu confio nessa pessoa? Na verdade, o que ele vai pensar é, isso faz sentido pra mim, pro que eu tô querendo, pro que eu desejo, ou até mesmo pra resolver os meus medos, os meus problemas? É isso que o cérebro pensa. E aí que mora a questão chave de tudo isso. E aí, quando ele pensa que a proposta da pessoa faz sentido, a venda acontece quase sem atrito nenhum. Quando a gente fala de padrão, a gente também fala de ser coerente. Você tem que ser coerente nas suas ideias para as pessoas confiarem em você. A gente pode dar um exemplo bem simples, que é quando, vamos falar assim do nosso nicho, por exemplo. Vamos supor que hoje a gente fala de negócios, claro, negócios digitais, e aí você está querendo, hoje você apoia que a melhor forma de vender na internet é através de tráfego orgânico. Ou seja, fazer vídeos, posts e coisas assim. Aí no dia seguinte você está falando sobre tráfego pago, ou seja, não, a melhor forma é tráfego pago e pronto. Não, no outro dia você está falando que a melhor forma é lançamento. Não importa, mas cada dia você fala uma coisa e isso começa a gerar ruído, muito ruído na cabeça da pessoa, ou seja, do espectador que está te vendo. E com o tempo ela fica pensando, nossa, essa pessoa é confusa. Ela tem, às vezes ela tem uma ideia, eu posso até gostar da forma que ela explica, das coisas que ela ensina, porém isso tudo está criando um ruído na cabeça dela que ela começa a pensar na pessoa como confusão. E aí, o que acontece? Quando gera confusão na cabeça dela, ela pensa assim, antes de comprar esse produto, eu vou esperar um pouco. E a gente sabe que quando a pessoa fala, vamos esperar, deixa pra amanhã, deixa pra semana que vem, a gente sabe que isso, infelizmente, você perde a sua venda por causa disso. É, porque muitas vezes ela comprar de você, ela vai comprar dos seus concorrentes, que às vezes tem um raciocínio, uma coerência muito maior sobre aquilo que ela estava procurando. Além disso, outra questão também que eu vejo que é muito pertinente, que muitas vezes batem sempre no mesmo erro, é essa questão de querer tentar parecer-se confiante para as pessoas que estão assistindo você. E isso é muito comum, realmente existe essa pressão invisível de quanto mais confiante eu parecer, quanto mais autoridade eu aparecer para as pessoas, mais as pessoas vão se sentir confiantes de comprar de mim. Só que, na verdade, não é o que acontece. Muitas vezes isso acaba gerando um ruído também grande, porque quando você não consegue entender qual que é o problema, a dor, o porquê daquela pessoa está querendo te acompanhar, está querendo entender como solucionar o problema que ela está tendo, e você não transmitir isso na sua conversa, nos seus jeitos, nos seus conteúdos, você não vai conseguir vender, porque a pessoa ela não vai conseguir criar essa confiança tão profunda. Diferente, às vezes, de quando a gente vê, às vezes, um conteúdo do nosso concorrente e fala, cara, por que ele consegue vender tanto e a gente não consegue? Porque, às vezes, na simplicidade de ele conseguir entender qual que é a dor, qual que é o problema, qual que é a solução que eu posso trazer ele passar por aquilo, às vezes, né? Para essa pessoa, de uma maneira tão simples, automaticamente, as pessoas elas conseguem ter muito mais confiança. Um exemplo é quando a gente vai no médico. Se um médico atende a gente e fala de termos tão técnicos, você fica confusa. Só que quando a gente passa por outro médico, ele fala de uma forma muito clara, de uma forma muito simples, que você consegue entender bem, você gosta daquele médico, você sente uma confiança maior e você volta
fala, eu vou passar nesse médico de novo, porque eu consegui entender o que eu tô tendo. Porque ele entendeu o meu problema, ele conseguiu transmitir essa informação de uma maneira muito clara. E esse é um dos maiores problemas. Enquanto você tentar parecer ser bom, você vai dificultar a venda para o seu negócio. Outra coisa que muita gente pega também, pensa assim, nossa, então eu vou fazer as pessoas confiarem em mim. Então eu vou postar todo dia. Vou estar toda hora na timeline delas no Instagram, vou estar toda hora na página inicial do vídeo do YouTube dela. Então ela começa a pensar assim, poxa, esse vai ser o segredo. Ela vai me ver todo dia, ela vai confiar em mim e assim. E para ficar parecido com o ponto que a gente bateu anteriormente, não adianta se você tiver um dia falando para uma pessoa iniciante, não importa o nicho, tá? Pode ser confeiteira, pode ser, sei lá, fabricante de chapéu, não importa. Não importa o nicho, se um dia você fala para uma pessoa que está começando, outro dia você fala para o intermediário, outro dia você fala avançado. Depois você troca de nicho, você começa a falar de chapéu para surf, sei lá. Depois de um tempo, o que vai acontecer? A pessoa perde a confiança em você. E aí, depois de um tempo, você já sabe, mais uma vez, de tudo que a Tami falou anteriormente. O que vai acontecer? Pronto, venda não vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Ficou meio confuso o que eu falar, mas deu pra entender, entendeu? Então, foca em uma coisa, não adianta fazer post todo dia. Faz lá o importante. Se você pode fazer todo dia e tem qualidade, acontece. Agora, eu aposto que se você está começando a fazer todo dia com muita qualidade, é difícil. Você é fora da curva se estiver fazendo isso. Então, faz devagar. Se for fazer 1, 2 por semana, mas bem feito, bem top, que a pessoa realmente fala, cara, confio nessa pessoa, olha que da hora o conteúdo dela, me passa credibilidade, me passa confiança. Ah, meu, se ela lançar um produto, eu vou comprar dela. Se ela oferecer alguma coisa, você vai sentir vontade de comprar esse produto dela. E é aí que mora um grande segredo. Bom, antes de continuar, você está gostando desse vídeo? Deixa seu comentário aqui embaixo. Comenta se você já passou por isso, se você já viu isso acontecendo com outras pessoas. Deixa aqui embaixo pra gente bater um papo, saber o que você tá achando, tá? Bom, vamos lá. Entrando nessa próxima questão aqui, que eu acho que exemplifica muito o que a gente está querendo trazer nesse vídeo, que a gente vê muito isso acontecendo com outros empreendedores, outras pessoas que têm um negócio no digital, que é sempre focar na solução. Sempre mostrar que se você tem esse problema X, eu tenho esse curso Y que vai te ajudar. É uma questão que até tem uma frase aqui que a gente anotou, que é parte desse roteiro, que eu acho que é muito interessante você saber, que é sobre 2 vendedores. Então, se um fala, meu método funciona, enquanto o outro fala, o motivo de você tentar e travar é sempre esse, o segundo, ele sempre tem 10 vezes mais chance de vender. Porque, mesmo ele não prometendo, a maneira que ele fala sobre eu sei o motivo de você travar e essa é a solução, capta muito mais a atenção de uma pessoa do que simplesmente, meu método funciona. Isso tá pela internet toda, não tem diferencial nenhum. E o último ponto que você tem que ter na sua cabeça é sobre autoridade percebida e autoridade superficial. Às vezes a autoridade superficial, que não é ruim, tá? A gente está falando sobre o título do vídeo, prints que você põe de alguns resultados, alguns seguidores, né? E coisas do gênero. Ela é uma autoridade mais superficial. É óbvio que pode ser importante, mas ela é só o começo. O importante é a autoridade percebida. Essa autoridade percebida, ela tá mais a fundo, ou seja, a gente está falando sobre coerência da pessoa, a clareza que a pessoa vai ter nos seus vídeos, a constância de estar sempre postando. Domínio do problema. De quanto você tudo sabe. Que a gente está falando nesse vídeo. Isso, se você domina de verdade o problema, isso aí traz uma autoridade realmente percebida. A pessoa olha pra você e fala, caraca, mano, esse cara é foda, essa mulher é foda, ela resolve o meu problema, ela realmente vai resolver tudo que eu preciso. É isso que eu preciso para hoje, né? Tanto para continuar seguindo os seus conteúdos, quanto para comprar o seu produto, ou até mesmo o seu serviço, seu curso online e assim por diante. Né? Uma impressiona demais, né? A outra, ela converte. Isso. E o cliente, ele sempre sente a diferença. Mas qual lado você vai querer? Essa de impressionar, a gente está falando, por exemplo, de eu chegar e apresentar um monte de print para você de meus alunos que tiraram, que fizeram, sei lá, 100 mil reais em um mês. Não estou dizendo que é ruim, é importante. A pessoa vai tipo, caramba, que legal, eu quero isso para mim. Mas se ela não confia em você, se ela não entende assim, ela fala, putz, legal os seus resultados, mas tem um quê ali que não tá batendo, indo, né? Não vai adiantar nada.
Então, se até o momento desse vídeo a gente te fez perceber que as vendas podem ser algo mais lógico e menos forçado, naturalmente você deveria se inscrever nesse canal agora. Até porque toda semana a gente está aqui falando sobre vendas e estratégias de negócios online para você melhorar e aumentar as suas vendas semanalmente e, se Deus quiser, para sempre. Bom, esse foi o vídeo de hoje. E até mais. A próxima.